Bom dia a todos. Vamos iniciar a nossa apresentação de Nested Virtualization, tá? Que seria a virtualização, uma máquina virtual dentro de outra máquina virtual, né? Então aqui representado aqui pela boneca russa. Meu nome é Paulo Dadazio Silvestrini e vou iniciar a apresentação com vocês para a gente descobrir o que é essa Nested Virtualization e para que serve, né? Qual seria o intuito dela? Perfeito. O que é Nested Virtualization, né? Na tradução direta, aí, uma tradução livre, a virtualização aninhada, né? Você tem o host físico e nesse host físico, né, uma máquina física, você instala a máquina virtual. E aí seria uma virtualização comum, né? Você tem o host físico e nela você tem uma ou mais diversas máquinas virtuais rodando nele, né? E a Nested Virtualization, você tem a máquina física, a máquina virtual, e dentro dessa máquina virtual você tem outra máquina virtual. Então está lá dentro daquele ninho, vamos dizer assim, né? Por isso que a gente traduziu aí como virtualização aninhada, tá? Ela permite que uma máquina virtual rode dentro da outra, basicamente. E a gente pode utilizar esse tipo de recurso, como pode ver aqui, para cenários de teste de desenvolvimento, treinamento e reduz significativamente os custos para a empresa, né? Porque você não precisa comprar uma máquina física nova. Você já tendo um host físico, poderoso, com bons recursos de hardware, você tem lá rodando 10, 20 máquinas virtuais e precisa de mais uma para fazer um teste. Você já disponibiliza uma máquina virtual para o pessoal de desenvolvimento. Então eles não precisam de um servidor novo, eles criam uma máquina virtual para eles, para testando a aplicação deles dentro da máquina virtual que você já disponibiliza para eles. Então está aí uma redução de custo significativa. E como funciona? Tem aqui esses gráficos foram retirados do artigo oficial da Microsoft, que mostra aqui como funciona o Hyper-V sem o aninhamento, né, sem o Nested Virtualization. Como você está vendo aqui, temos a CPU, temos o Hyper-V em si, né, que seria a camada de hypervisor, a camada do sistema operacional, no caso o Windows, e aqui a VM, né, a Guest OS, que está rodando através da vCPU, que é um recurso de virtualização que tem tanto na AMD quanto na Intel, tá? E a máquina virtual funciona normalmente. Só que se você tentar, aqui no outro desenho, fazer isso numa máquina virtual, temos aqui a mesma estrutura, igual aqui seria esse pedaço aqui indo para cá. E aqui dentro temos a vCPU rodando na camada de hypervisor e você tem outra vCPU dentro da camada de hypervisor, ou seja, já está usando o recurso para subir um outro sistema operacional, no caso Windows, e outro guest, que seria outra máquina virtual, seria o nível 2, como está vendo aqui. Nível 0, física, nível 1, virtual, nível 2, Nested Virtualization. Vamos ver isso na prática? Eu coloquei aqui uma cena do filme Inception, né, que é bem, acho que cabe bem com o assunto que a gente está falando aqui, que seria o sonho dentro do sonho, aqui a máquina virtual dentro da máquina virtual. Vamos lá, pessoal, vamos para a demonstração. Perfeito, pessoal, vamos aqui para iniciar a nossa demonstração. Temos aqui uma máquina física. Essa máquina física está rodando o Windows 11 Professional, tá? Ele tem a feature de Hyper-V instalado. Temos aqui duas máquinas virtuais, vamos estar utilizando apenas uma ou duas, no caso, dependendo do ponto de vista, no caso desse assunto dessa apresentação. É uma máquina virtual utilizando o Windows Server 2022, temos ela aqui, ela já está no ar. E vamos fazer aqui um Nested Virtualization. Se a gente tentar, eu estou aqui dentro da máquina virtual, e vou tentar instalar o Hyper-V nela. Eu venho aqui, Roles and Features. Vou instalar nela mesmo. Como podem ver aqui, eu vou colocar aqui o Hyper-V. Adicionar as features que são requeridas. Add Features. E como podem ver, ele dá o erro, tá? Porque ele diz que o processador não tem o recurso de virtualização. Na verdade, o que acontece nessa situação?
O recurso de virtualização, no caso que eu estou utilizando o AMD V, ele já está utilizando para a máquina, para o host físico. Então, para poder rodar esta máquina virtual, eu teria que fazer um comando no PowerShell para liberar esse recurso também para ele ser utilizado para a máquina virtual. Ele vai, vamos dizer assim, puxar esse recurso da física para usar na máquina virtual. Vamos usar externo. Vou dar OK aqui, cancelar. Vamos rodar um comando PowerShell. Subir o PowerShell em modo administrativo. Perfeito. Exato. Esse é o comando, set VM processor. Você roda esse comando na máquina física, tá? Seria como eu mostrei na apresentação anterior, tínhamos vários métodos de PowerShell remoto. Esse seria um quarto método, né? Que seria o host físico executar PowerShell nas máquinas virtuais, tá? No caso, a gente está usando esse quarto método de PowerShell remoto aqui também. Temos aqui o set VM processor, o nome da VM, no caso aqui, Windows Server 2022 Nested com underlines, né? Aí se você vai, quer dizer, expor, tá vendo? Você quer expor os recursos de virtualização do processador para a máquina virtual? Sim, você coloca aqui o true. Vamos executar. Perfeito. Como podem ver, ele deu esse erro. Ou seja, ele não consegue executar, expor ou virtualização se a máquina estiver ligada. Então eu desliguei aqui a máquina virtual. Vamos colocar aqui. Perfeito. Ele não dá nenhum sinal, tá? Ele apenas executa aqui. O que a gente vai fazer agora? Voltamos aqui para o Hyper-V Manager e vamos subir novamente a nossa máquina virtual. Continuar. Ela está instalada no SSD, vai subir de forma rápida, tá? Vamos escolher uma resolução aqui de HD. Perfeito. Vamos acessar a máquina. Ela não está em domínio, tá? Está apenas com conta local para a gente fazer esse teste de Nested Virtualization. A máquina subiu rapidamente. Perfeito. O que vamos fazer agora? Agora eu vou tentar novamente. Vou aqui em Add Rows and Features. E vou tentar instalar a feature de Hyper-V. Adicione aqui as features que são requeridas. Add Features. Ok, vou avançar. Como podem ver, ele não deu erro. Ele passou para a próxima parte aqui do nosso wizard. Vamos finalizar. Ele está perguntando onde eu quero comunicar. Tá? Eu acho interessante a gente utilizar. Eu criei uma rede de NAT, tá bom? Acho interessante utilizar a rede de NAT. Vamos ver qual das duas é a NAT. A gente vai abrir aqui ncpa.cpl. Temos as duas redes aqui. Essa aqui provavelmente é a rede que está com a internet. Vamos fazer um teste aqui rápido. Perfeito, está com a internet. Vou desabilitar. A internet caiu, ou seja, essa é a nossa rede de NAT. A gente pode renomear ela aqui. Fica mais fácil para a gente. Então, vou voltar. Next. Ethernet. Se você quiser permitir que ela faça live migrations nas máquinas virtuais, você vai usar bastante recurso, tá? Geralmente o pessoal não utiliza, mas dependendo do cenário é interessante. Eu não vou marcar essa opção. Aqui seria a pasta que ele vai guardar as máquinas virtuais. Vou deixar a padrão, tá? Você pode organizar, que nem no meu host físico as máquinas estão organizadas, tá? Eu coloco uma pasta geralmente na raiz do HD, que a gente usa. A raiz do HD era mais rápida, a parte mais rápida do HD. Hoje a gente usa SSD, não faz tanta diferença, mas é interessante para manter suas máquinas virtuais organizadas. Vou deixar na padrão mesmo, next. E vou deixar marcada aqui a opção para ele fazer o restart assim que ele terminar. Yes. Install.
Vamos aguardar o processo de instalação. Perfeito, o servidor aqui já subiu. Vamos acessá-lo. Finalizando a última etapa de instalação. Instalação com sucesso. Succeed. Vamos dar um close. Agora a gente tem aqui, ó, a nossa máquina virtual. Vocês estão vendo aqui o Hyper-V Manager. Vamos abrir. A gente pode criar máquinas virtuais dentro da máquina virtual. Vamos criar uma nova máquina virtual. Windows Server 2022, criado no mesmo sistema operacional. Vou manter no caminho padrão aqui da pasta C, Program Data. Vamos usar a geração 2, que já é um sistema operacional moderno, para usar o Wi-Fi e todas essas novas tecnologias. 1 GB de RAM, vamos colocar 2 GB de RAM, né? 2048. A gente tem uma folga aí, apenas para subir a máquina, a gente não vai rodar nenhum recurso pesado. A gente vai usar o Virtual Switch do Hyper-V para conexão via rede. Deixar as configurações padrão. Vamos instalar o Windows Server 2022, que eu já coloquei aqui no nosso servidor. Copiei aqui para dentro. ISO, Windows Server 2022. Vamos conectar a máquina. Na boot do CD, já configurou o padrão boot do DVD. Depois a gente continua assim que eu terminar a instalação do Windows. Correto, temos aqui a instalação concluída. Vamos acessar o novo servidor. Está com um probleminha aqui de visualização, eu vou dar aqui um zoom level, vou diminuir ele para 75%. Temos aqui então o nosso Inception concluído, tá vendo? Temos aqui o Hyper-V da host físico, o Hyper-V do host virtual, do servidor virtual, e o servidor virtual rodando dentro do servidor virtual. É possível também configurar a rede, tá? Você pode configurar a rede aqui para ele conversar diretamente com esta máquina virtual e conversar com o host, é só fazer o NAT corretamente. Como podem ver, vamos aqui na máquina virtual, na camada 1, né, a primeira máquina virtual. Temos o IP de 10.0011, 10.0.0.11. E aqui, na máquina Nested, né? Temos o IP de 10.0.0.20, né? Então, a gente pode testar a conexão com o velho bom ping. Perfeito. A máquina Nested está se comunicando com a máquina virtual no camada 1. É claro que para o ping você tem que liberar, lembre-se de liberar o file, o echo request aqui, habilitando a regra, deixando lá o connection, ok. Aí ele vai permitir que você faça o teste com ping. Perfeito, depois de terminarmos aqui este Inception, a gente vai encerrar nossa apresentação. Obrigado a todos.